Oi, eu sou o Bussunda e se você está chegando aqui no dia do lançamento desse vídeo, hoje é sexta-feira, são 18 horas, que é quando eu lanço aqui no canal o vídeo da série Filme História, que o nome está dizendo, filme com história. A gente fala de um filme e fala do contexto histórico e hoje nós vamos falar sobre a Batalha das Correntes de 2019. E a Batalha das Correntes é um filme aí que tem o Doutor Estranho e o Homem-Aranha participando dele. Que eu fiquei com a minha cabeça muito focada nesses filmes da Marvel aí, e eu tô falando do Benedict Cumberbatch, né, que faz o Doutor Estranho nos filmes da Marvel, e do Tom Holland, que faz o Homem-Aranha, e eles estão no filme aí A Guerra das Correntes, ou A Batalha das Correntes, que é esse filme de 2019 que fala desse grande marco histórico aí, que é a iluminação das cidades por energia elétrica, que começou a acontecer lá na década de 1880 nos Estados Unidos. E apesar do filme dar bastante ênfase na batalha entre o Thomas Edison e o George Westinghouse, de fato seria uma batalha entre o Thomas Edison e o Nikola Tesla, que aparece todos esses personagens no filme, só que o Nikola Tesla aparece ali meio que escondidinho e vai aparecendo e depois que ele vai se destacando mais. Mas é uma batalha interessante entre o Edison, que já tinha o status de gênio naquela época, já tinha feito algumas invenções, como o fonógrafo, por exemplo, e inventou a lâmpada elétrica incandescente e estava estabelecendo um sistema de distribuição de energia elétrica pelas cidades através da corrente contínua, que não é a que a gente usa hoje. Só que aí o Nikola Tesla vai trabalhar com ele. E o Tesla defendia a corrente alternada, que a gente utiliza hoje, começa a ter desentendimentos com o Thomas Edison, e aí vai trabalhar depois com o George Westinghouse, que é um grande empresário, empreendedor e que se destaca bastante no filme. E basicamente o filme vai estar mostrando essa luta, né, entre as ideias do Edison contra a dupla George Westinghouse barra Nikola Tesla, um defendendo a corrente contínua, outros defendendo a corrente alternada. O filme em si, eu comecei meio cabreiro com o filme, tá, gente? Porque ele começa, parece um daqueles documentários do History Channel, do National Geographic, que fica narrando, que fica querendo fazer tudo bonitinho, e eu demorei uns 15 minutos para me adaptar ao filme, e depois até ele foi ganhando outros ares. Tem gente que reclamou, tem crítico de cinema que disse que ele está muito assim, muito querendo ser documentário, só que depois ele começa a liberar algumas coisas assim, mais naquele sentido cinema de fato, e vai mostrando o Thomas Edison como um gênio, que é um gênio que também é orgulhoso, que ele tem a sua convicção, vai mostrando o Westinghouse como um cara que ele é um empreendedor, mas com alguma ética, com algum respeito ao Edison, vai mostrando a decepção do Nikola Tesla em relação ao Thomas Edison, e aí ele indo trabalhar lá com o inimigo do Thomas Edison, o concorrente do Thomas Edison, e ele vai entregando um produto muito bacana como filme. Né? Talvez a ideia de ter o Benedict Cumberbatch ali como o grande protagonista do filme, ele deu um lustre interessante, porque ele realmente é um grande ator, os outros também estão atuando muito bem, só que é aquela coisa assim, não é um filme ritmado, não é aquele filme assim da galera ir no cinema e sair aplaudindo, mas é muito interessante de ver esse grande embate histórico que ele marca aí o processo do início da segunda revolução industrial, porque para quem não sabe foi aí que começou a se desenvolver cada vez mais a tecnologia e dar saltos e saltos, e nós tínhamos um processo muito importante num mundo que ainda não tinha iluminação pública de uma forma generalizada, onde se tinha era com óleo de baleia, eram com outros tipos de óleos, aquela iluminação muito precária, correndo risco de incêndio, e os caras estão desenvolvendo tecnologia, e o filme está mostrando isso, e está mostrando inclusive a guerra midiática que foi feita entre as partes ali, porque
o Thomas Edison ele resolve dizer que a corrente alternada ela é muito perigosa, que ela poderia matar, que as pessoas poderiam morrer eletrocutadas, né? E ele começa a fazer demonstrações, inclusive em animais, para mostrar como que a corrente alternada era perigosa. E esse é um fato histórico que estava acontecendo de fato. Inclusive, gente, assistindo o filme depois, começa a se ver que os caras estão desenvolvendo naquela mesma época a concepção de cadeira elétrica, né, a morte por eletrocução, justamente como pena de morte, por considerar um viés bastante científico de pena de morte. É um filme que eu diria assim, não é o recomendado 100%, mas para quem gosta de história, para quem gosta de filmes históricos, quem gosta de um trama, de disputa de mercado, de briga empresarial, de briga de ideias, e que tem dois gênios ali, o Edison e o Tesla, é um filme muito recomendado. E como eu já falava, o filme às vezes ele quer ser muito aquele negócio documental, porque ele está lidando de fato com muitas verdades históricas, com muitos acontecimentos históricos ali, claro, sempre dando uma adaptada para a questão do cinema, para a questão da arte em si, né, o respiro artístico que o filme precisa, mas quase tudo o que acontece ali é baseado na história real e é importante que a gente destaque isso. Né? É uma coisa óbvia que eu vou falar. O Edison foi derrotado e hoje nós utilizamos no mundo praticamente inteiro a distribuição de energia elétrica por corrente alternada e não por corrente contínua, até porque a corrente contínua ela tinha um problema de distribuição. A gente ia ter que ter hoje uma usina geradora de energia elétrica a cada bairro, mais ou menos, para poder distribuir a corrente contínua. E aí o filme vai mostrando isso, só que vai mostrando essa campanha, como eu já falei, do Edison pegando pesado para dizer que era muito perigosa a corrente alternada, fazendo excursões pelos Estados Unidos, movendo, inclusive, não diria fake news, mas uns exageros de propaganda, porque qualquer corrente, seja a contínua do Edison ou a alternada, que era defendida lá pelo Tesla, elas podem ser perigosas, assim como é até hoje de fato, só que o Edison ele tentava dizer que a gente ter essa energia elétrica que a gente tem hoje em casa ia dar um acidente a todo momento, ia morrer gente a todo momento. O filme também ele traz esse aspecto que é os Estados Unidos, o país que está se modernizando bastante, a década de 1880, lembrem disso, depois da Guerra de Secessão, quando o Norte já se impôs ao Sul, já faz uns 20 anos que o Norte se impôs ao Sul, tem aquele viés industrializante, modernizante, e os Estados Unidos vai ser o primeiro país do mundo a ter energia elétrica com distribuição nas cidades lá no final do século XIX, adentrando, como eu já comentei, na segunda revolução industrial, quando os caras já estão começando a desenvolver o motor de combustão interna, inclusive lá nos Estados Unidos, em outras regiões também, na Europa, por exemplo, quando começa a se popularizar o aço em substituição ao ferro e quando, aí não aparece no filme, mas quando as garras do capitalismo industrial começam a se espalhar cada vez mais pelo mundo no processo do imperialismo. E com certeza essas tecnologias, como a energia elétrica e as outras tecnologias que eu falei, elas são importantíssimas para a consolidação do capitalismo ou até imposição do capitalismo sobre o mundo. Então é interessante a gente observar esse cenário. É depois da Guerra de Secessão, é já no triunfo do Norte sobre o Sul, é na segunda revolução industrial e os Estados Unidos aí se tornando já um dos líderes do processo industrial global dentro dessa época aqui. E você já assistiu esse filme? Já olhou? Se olhou, comenta aqui. Se não olhou, de repente tiver vontade de olhar, olha lá e depois volta aqui, comenta, diz o que vale a pena, o que não vale a pena. Se quiser até dar uma nota, eu não gosto de dar nota, eu só gosto de dizer assim, acho legal, não acho legal, acho muito legal. Esse filme, ele tá no legal, tá no bom, filme bom, para um dia assim que não tem uma outra opção, não tem nada com vontade de ver,
poxa, já vi todos os filmes que eu queria, eu quero ver algo diferente, vai lá e vê A Batalha das Correntes, mas depois corre aqui comentar o que achou, certo? E também uma outra coisa, se tiver alguma sugestão de filme histórico para a gente fazer aqui na série Filme História, deixa aqui nos comentários ou manda aqui em algum lugar, eu coloco aqui o meu endereço de Twitter, de Instagram, pode mandar por lá que eu vou tentar fazer aqui uma análise dentro do canal, certo? Abraço, fiquem bem, até mais!